espanhol. O que nós aqui também pretendemos fazer? Uma vez traçado, uma vez descoberto onde estão esses professores, a gente pretende traçar um panorama para identificar qual é a realidade da língua espanhola. Existem já pesquisadores, a gente sabe, por exemplo, da pesquisa em andamento do professor Gleiton Malta. A gente sabe que há outros estados, que em outros estados do Brasil estão fazendo levantamentos também sobre a realidade dos seus estados. Inclusive vai ser lançado um livro pelo pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, que fala exatamente das questões da língua espanhola. Isso é em comemoração a esses 10 anos. Inclusive esse livro teria sido lançado no Congresso e houve, por questões várias, ele não foi lançado agora, mas em breve nós já vamos ter contato com esse material. Ok, temos ambientes para dialogar com os pares, com os pesquisadores que estão interessados. Uma vez traçado o nosso panorama aqui, nós sabemos que passos e como a universidade, que é a parte, não digo a parte principal de forma alguma, mas é uma parte coadjuvante, com um grande papel e uma grande responsabilidade, como que nós podemos, unidos, o grupo dos egressos, quem está atuando no espanhol, e nós que estamos trabalhando com a formação de professores, como nós podemos unificar essas forças de forma que esse trabalho seja ainda mais efetivo com relação à língua espanhola. Essa é só uma das linhas, depois a gente vai falar das outras 3, mas nós vamos focar nessa e em seguida a gente fala das outras 3. Como podemos? O que eu percebi nos últimos anos, participando de congressos, ouvindo colegas, assistindo palestras de outros, saindo do estado, indo para outros, saindo do Distrito Federal, indo a outros congressos, tanto no Brasil como no exterior, é que há um movimento de forças estanques, fragmentadas. Outro dia fui chamada também no Ministério de Educação para uma outra atividade e aí nós percebemos que o Ministério de Educação também tem feito esforços dentro da sua limitação para que essa implantação da lei de obrigatoriedade da oferta seja mais efetiva e tenha resultados melhores. O que nós temos então? Se nós temos, de um lado, professores remando, professores dentro da universidade com outro remo, o Ministério de Educação com outro remo, o que acontece? Então nós temos uma possibilidade de fazer não tem aqueles campeonatos onde tem aqueles barcos com vários remos? Só que eles estão todos fora de sincronia. Vocês já viram como que ele funciona? Eles vão, supondo que aqui sejam os remos, eles vão todos na mesma sincronia e aí o barco consegue caminhar. Não sei nem o nome daquele barco. Mas enfim, aí ele consegue. É um caiaque gigantesco, o caiaque só tem 2, né? É um super caiaque, então vamos falar que é um caiacão. Então, nós que estamos do lado de fora do nosso caiacão, esperando, a gente simplesmente está perdendo bastante tempo. Porque a gente vai nadando e morrendo na areia, vários outros vão jogando muitas energias também, mas acabamos tendo um objetivo e sendo muito fragmentados. O objetivo é que nós consigamos conversar sobre essas questões, ir registrando, mas também conversando. Ao mesmo tempo, que é a parte que as pesquisas se basam, ao mesmo tempo a gente vai procurando a fundamentação teórica dessas nossas discussões. O objetivo é que a gente se reúna uma vez a cada 15 dias, não necessariamente nesse mesmo horário, vamos negociar horários posteriormente, mas que a gente consiga perceber, então, primeiro momento, um panorama da língua espanhola na nossa região, as pesquisas que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas, onde está a língua espanhola, ela está no ensino público em quais níveis. A gente tem notícia também da abertura dos institutos federais em Brasília. Os institutos federais, eles trabalham minimamente com uma clientela muito interessante, porque a clientela que vai com o objetivo de se especializar
tecnicamente em uma área, mas que também trabalham com a língua espanhola e, inclusive, trabalham com a língua espanhola para fins específicos. Ou seja, há uma gama de possibilidades e elas estão por aí, todas bastante, são os vários remos mal sincronizados. Então, o objetivo de estarmos aqui, além de traçar o panorama, é repensar que ações. Volto a falar na diferença de projeto, a gente não está falando em projeto, nós estamos falando em avaliação para pensar em ações. Que tipo de ações nós conseguimos fixar a partir desta movimentação? E, posteriormente, essas ações elas são transformadas em propostas. Quais são as propostas viáveis para executarmos esse tipo de ações que podem levar ou que devem levar a uma divulgação mais interessante da língua espanhola, a uma formação mais interessante da língua espanhola e, consequentemente, ao processo de socializar. Eu acho que o grande momento e o ponto forte da proposta é nós nos ouvirmos. Hoje vai ser muito provavelmente o dia que eu mais fale e o único, porque falta esse processo da audição. Então, o que é que está acontecendo? O movimento ele não é e não deve ser de forma alguma vindo da universidade para a comunidade, porque a universidade não é o lugar do saber. Ela é o lugar em que se constrói o saber com os seus pares. E se a universidade se acredita como a detentora do saber, então é onde começam os erros e os problemas. A partir do momento em que a gente tenta se abrir, e uma das propostas deste grupo será, se nós não vamos nos reunir efetivamente e sempre dentro aqui da universidade, mas se tivermos oportunidades, inclusive, iremos para os locais respectivos, locais que formos convidados para fazer esse tipo de reflexões. A gente não consegue nunca ir nos horários de vocês, vamos para lá, vamos sentar. E não é uma pessoa, duas pessoas, mas sim um grupo que se movimente para a gente tentar caminhar e ver qual é a realidade lá do Quinto Pino, de lá de longe, a realidade daqui de perto, porque nós não nos conhecemos. Então, o objetivo principal do grupo é fazer com que os vários remos que estão atuando e trabalhando, porque esses remos eles estão aí trabalhando fora de sincronia, com que a gente consiga criar uma sincronia base, de forma que a gente possa chegar às Olimpíadas com esse caiacão. Como? Canoa, gente, canoa. Canoa com vários remos. De forma que a gente consiga vencer o próximo campeonato de canoagem da língua espanhola. Então, é um grande prazer que vocês estejam aqui. Esse é só o começo de conversa. E agora é a hora das perguntas.